Muito bem, então nós vamos dar início ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Hoje é sexta-feira, agora aproximadamente 20 horas e 30 minutos. Então essa aula deverá durar o equivalente de 30 minutos e depois 15 minutos de dúvidas, comentários, interação, tá? Nós vamos lidar com uma escritura muito antiga e também de futuro. O fato de essa escritura ter sido escrita no passado não significa que ela está destinada ao ser humano do passado. Na verdade, essa escritura é para o ser humano do futuro, então, aqueles que são despertos. Então, nós vamos fazer a leitura de um dos versos da Bhagavad Gita, que é esse livro aqui. Acredito que todos já devem ter ouvido falar. Nós não temos visitantes hoje na sala. Bhagavad Gita, como ele é. Esse daqui especialmente traduzido por sua divina graça, Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é o nosso mestre espiritual. Então eu vou vou cantar o mantra de introdução à Bhagavad Gita, e vocês podem apenas acompanhar, e na sequência a gente vai entrar com a leitura, tá bem? Que é o protocolo da leitura do livro sagrado, entoar os mantras de introdução. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari, Jashodanandana Braja Janaran, Yashodhanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Gurudeva, 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Om Vishnupada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotra Sat Shri Srimad Sua Divina Graça Abhaycharan Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Sua Divina Graça Abhaycharan Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Sankirtan Jagya Ki Jai. Vai ter que ser assim. Bom.
Muito bem, então nós vamos dar início então à leitura da Bhagavad Gita. Nós vamos ler hoje da Bhagavad Gita o capítulo 2. Nós estamos entrando aqui no início da Bhagavad Gita, e a gente vai então ler o verso 13 do Bhagavad Gita. É um verso muito famoso, né? Muito conhecido. Eu vou ler em sânscrito. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13, resumo do conteúdo do Gita. Dehinasmin jata dehe kaumanam jovanam jara tata dehantara prapti dhirastatra namohyati. Dehinasmin jata dehe kaumanam jovanam jara tata dehantara prapti dhirastatra namohyati. Bom, é muito auspicioso entoar o sânscrito. Então eu vou falar o mantra, vocês repetem comigo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Dehinasmin jata dehe. Uma vez mais. Vamos lá. Dehinasmin jata dehe kaumaram jovanam jara kaumaram jovanam jara tata dehantara prapti tata dehantara prapti dhirastatra namohyati dhirastatra namohyati. Dehinasmin jata dehe kaumaram jovanam jara tata dehantara prapti dhirastatra namohyati. Tradução palavra por palavra, por favor, repitam. Dehina, do corpo purificado. Tá friozinho, né? Vamos aquecer um pouquinho aí? Vamos lá? Repitam, por favor, em voz alta, porque o som do mantra purifica o éter e também purifica o karma. Vamos lá. Dehina, do corpo purificado. Asmin, neste. Jata, como. Dehe, no corpo. Kaumaram, infância. Jovanam, juventude. Jara, velhice. Tata, do mesmo modo. Dehantara, de transferência do corpo. Prapti, obtenção. Dhira, o sóbrio. Tatra, nisto. Na, nunca. Mohyati, fica iludido. Muito bem, tradução e significados por sua divina graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Jai Srila Prabhupada. Significado, tradução do verso. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice. Da mesma forma, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice. Da mesma forma ou da mesma maneira, a alma passa para o outro corpo após a morte. E uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Ok? Significado. Como toda entidade viva é uma alma individual, cada uma está mudando seu corpo a cada momento. Às vezes manifestando-se como uma criança, por vezes como um jovem e outras como idoso.
No entanto, a mesma alma espiritual está presente e não sofre mudança alguma. Finalmente, na hora da morte, a alma individual muda de corpo e transmigra para outro corpo. E como existe a certeza de que no próximo nascimento ela terá outro corpo material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna lamentar-se devido à morte nem de Bhishma, nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Ao contrário, deveria alegrar-se com o fato de estarem trocando seus corpos velhos por novos, por conseguinte, rejuvenescendo então sua energia. Tais mudanças de corpo refletem a variedade de prazer e sofrimento conforme as atividades executadas durante a vida. Logo, Bhishma e Drona, sendo almas nobres, com certeza teriam corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos viveriam em corpos celestiais, que lhes propiciariam um esmerado gozo material. Assim, em nenhum dos casos havia motivo de lamentação. Qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição da alma individual e da superalma, e da natureza material ou espiritual, é chamado de Dhira, que significa um homem muito ponderado. Semelhante homem jamais se deixa iludir pela mudança do corpo. Não se pode aceitar a teoria Mayavadi da unidade da alma espiritual, pois, sendo uma porção fragmentária, a alma espiritual não pode ser cortada em pedaços. Se houvesse essa divisão em diferentes almas individuais, o Supremo tornar-se-ia partível ou mutável, o que iria de encontro ao princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente, Sanatana, e são chamadas Kshara. Isto é, elas têm a tendência a cair na natureza material. Essas porções são eternamente fragmentárias, e mesmo após a libertação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Ao libertar-se, entretanto, ela vive com a suprema personalidade de Deus, uma vida eterna, em bem-aventurança e conhecimento. A teoria do reflexo pode ser aplicada à superalma, que está presente em todo e cada corpo individual e é conhecida como Paramatma. A superalma é diferente da entidade individual. Quando o céu está refletido na água, os reflexos representam o sol, a lua e as estrelas também. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas, e o sol ou a lua ao Senhor Supremo. A alma espiritual individual fragmentária é representada por Arjuna, e a alma suprema é a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará evidente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível de Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então esta relação em que um é instrutor e o outro é instruído não faz sentido. Se ambos estão ludibriados pela energia ilusória Maya, não há necessidade de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil porque, nas garras de Maya, ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nessas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva. Arjuna, que é uma alma em um estado de esquecimento iludida por Maya. Vou ler novamente o verso. Então, aqui nós terminamos o significado, o comentário dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, acerca do verso. Então, eu vou ler novamente o verso, tá? Behinosmin jata dehi kaumaram jovanam jara tata dehantara prapti dhiras tatra namuhyati. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude, à velhice. Da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Quem será essa pessoa sóbria, hein? Será que a gente encontra alguma por aí? Quem sabe, né? Vai que dá um azar e funciona, né? Bom, eu vou fazer então as referências, né, ao significado de Prabhupada.
Om Hagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Chinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Muito bem, então aqui nesse verso, é um verso bem conhecido, né, comentado inclusive pelos estudantes da Bhagavad Gita, que menciona o fato de que a alma, um dado interessante nos textos védicos, é que você, a não ser que seja uma explicação de algum autor que vai utilizar esse recurso, mas no texto védico original, você não vai encontrar menção da palavra, por exemplo, encarnação. Esse termo não existe. Você não vai encontrar de forma alguma esse conceito de encarnação. O que a gente encontra aqui por Derrino, que significa alma corporificada. Não se diz alma encarnada. Porque veja bem, se a afirmação de que esse conhecimento é um conhecimento de futuro, então ele tem que acompanhar a variação de verificação de dados de conhecimento que nós, na nossa interação com a existência, passamos a verificar ou a checar os dados, por exemplo, científicos, né? Veja bem, os dados científicos atuais, por exemplo, eles nos dão a seguinte referência. Se nós pegarmos, por exemplo, porque se diz, não é, que a alma ela muda de corpo, e alguém pode questionar se isso procede ou não, porque nós estamos partindo do princípio que procede, mas alguém pode questionar se procede ou não. Então é preciso dar uma referência de que essa afirmação ela é coerente, ela faz sentido, porque senão fica apenas um sectarismo religioso. Religiões tem muitas, todos podem falar o que quiser todos podem falar aquilo que, sei lá, de repente por inspiração psicodélica ou por motivações emocionais, qualquer pessoa pode mencionar que viu certa coisa, que falou, que sabe. Mas aí você precisa de uma certa ponderação, de coerência, para justificar aquela afirmação. É dito que atrás de uma grande afirmação tem que haver uma explicação coerente, equivalente à grande afirmação, ou seja, tem que ter uma grande explicação para uma grande afirmação. Não pode ser simplesmente uma afirmação. Você precisa ponderar isso daí de maneira que seja aceitável para pessoas inteligentes, ou pelo menos para pessoas que simplesmente querem entender as coisas de maneira clara e honesta possível. Então aqui está sendo afirmado que a alma passa de um corpo para o outro, ok? Então, e que ela então permanece mesmo após as mudanças de corpo. Por exemplo, aqui eu tenho um jovem, tenho adultos, mas nós nos lembramos do nosso corpo quando éramos criança, certo? Mas agora nós temos um outro corpo. Nós lembramos, nós temos noção da nossa personalidade, da nossa individualidade, nós mantemos essa percepção de realidade. Entretanto, onde está o nosso corpo de criança agora? Todas as células que compunham a estrutura daquele corpo de criança já foram reintegradas na substância universal, chamados Mahatattva, já foi absorvida pelo universo. E nós coletamos outros dados de informação do universo e outro corpo foi formado. Agora, essa formação ela é tão lenta que nós não percebemos o movimento dela. Então, para nós, parece que o movimento não se dá. Então, a gente não tem uma percepção muito clara do movimento. Porque enquanto nós estamos vivendo o movimento, a nossa noção de
integração ao corpo não nos permite acompanhar a mudança que o corpo vai passando. Mas se nós olhamos para o passado, como num filme, e fazemos rodar o filme, então a gente vê a diferença, e como passa rápido, e como as coisas se transformam. Então aquele corpo que nós tínhamos, que era um corpo de criança, não existe mais. Esse corpo atual que você tem, esse corpo que você, quando chega no espelho, tem certeza absoluta de que se trata de você, primeiro você precisaria demonstrar que é possível, que seria possível, que aquele corpo que você está vendo no espelho fosse possível. Somente assim poderia se afirmar que nós somos aquilo que nós vemos no espelho. Então teríamos que demonstrar primeiramente que seria possível aquilo. Mas assim, em termos práticos, as coisas mudam muito rápido e nós não percebemos essas mudanças porque estamos vivendo. É como quando você está dentro de um carro, por exemplo. A gente estava viajando no carro e estava a 120 km por hora, mas a sensação de dentro do carro era como se estivesse caminhando. Eu fiquei assim pensando, nossa, como é fácil a gente se equivocar e cometer um engano, porque eu olhei no velocímetro do carro, estava 120 km por hora no carro do motorista, e a sensação lá dentro é como se estivesse só caminhando, mas a velocidade era muito rápida. Então a sensação que nós temos enquanto nós vivemos a experiência do corpo é lenta, mas a velocidade, para quem observa de fora, é muito rápida. A velocidade do ponto de vista universal, por exemplo, uma mosca, ela vive, ela nasce, cresce, se reproduz, tem todo um ciclo de vida em apenas 24 horas. Nasce e morre em 24 horas. Algumas 48, outras 72. Mas imagina que você tem um ciclo de vida completo em 24 horas. Toda uma história de vida em 24 horas. Para nós, isso é irrelevante. São 24 horas apenas. Mas para a mosca, para aquele ser que está vivenciando aquela experiência, toda uma vida é equivalente de 90 anos para nós. Então, para nós, 90 anos é toda uma existência, toda uma vida. Do ponto de vista externo, de quem olha de fora do universo, é um lapso de uma fração do tempo. Então, as coisas são muito rápidas, mas nós acreditamos ser o corpo. Esse fenômeno, ele é chamado Ahamkara. Ele é uma espécie de hipnose. Então, esse programa, eu vou colocar dessa maneira, ele induz a entidade viva a pensar que ela é o corpo. E também induz a entidade viva a pensar que ela está no corpo. São duas formas de indução, de ilusão. Uma que ela pensa que é o corpo. A outra que ela pensa que está no corpo. Agora, se a gente parte do princípio de que essas escrituras elas são válidas, por exemplo, como eu havia dito, não há menção, se você olhar nos textos originais, de alma encarnada. Por quê? Porque os textos védicos, eles não foram escritos a partir da observação didática do ser humano. Os textos védicos são um fenômeno de aculturação. O que significa isso? A aculturação é o que os espanhóis fizeram com os índios, por exemplo, na América Latina, o que os portugueses fizeram com os índios na América, aqui no Brasil, o que os americanos fazem com a música, o que os ingleses fazem com a língua. Isso chama-se aculturação. Então, através de um tipo de influência intelectual ou pela força, você introduz uma cultura sobre outra e projeta ali uma simbiose predominando a sua cultura, que é, por exemplo, o caso da língua inglesa. A língua inglesa é um fenômeno de aculturação planetária. Todas as partes do planeta falam essa língua, se comunicam através dessa língua. Então, isso é aculturação. O conhecimento védico, principalmente na sua forma literal, o sânscrito, é introduzido na Terra, de fora. Ele não é produção intelectual humana. E uma das demonstrações que pode ser, identificar esse fator, é o fato de que nós não encontramos menções como, por exemplo, encarnação nos textos védicos. Por quê? Porque os textos védicos não partem do princípio de que há carne. Para que haja encarnação, tem que haver carne, primeiramente. Só que o que acontece? Hoje, por exemplo, nós temos
né, a matemática de emergência, que é a matemática contemporânea, nós temos a física quântica, e nós temos a química, que tenta acompanhar a velocidade da matemática, mas pelo menos pode demonstrar, por exemplo, que se eu pego, por exemplo, um copo e eu diluo esse copo, eu vou ter as partículas atômicas. E se eu abro os átomos, eu vou ter as subpartículas. E assim eu posso prosseguir até que não há mais substância, não há mais consistência. Só há informação. E a informação é traduzida pela matemática. A matemática não é um princípio real, é realidade virtual, né? Ela está em toda parte, ela é pragmática, mas cadê? Né? Então você não toca, você não pega. Como um aplicativo no seu celular, ele funciona, mas se você abrir o celular, você não vai encontrar lá no seu celular, nenhum dos aplicativos vão estar ali, porque é tudo por simulação virtual. Então, a matemática é um princípio simulado, é um aplicativo do universo. Ele já estava disponível na loja do universo. O ser humano, na medida do desenvolvimento do processador, que é o cérebro, ele aprendeu a fazer o download do aplicativo. E ele aprendeu a utilizar o aplicativo, que é a matemática. Então nós dizemos que nós descobrimos a matemática. Mas é uma questão técnica de como é que se faz para aprender a usar o equipamento. Então, como todas as coisas que nós pegamos, qualquer objeto que nós pegamos, se nós destruirmos esses objetos, diluirmos, cortarmos em pedacinhos, nós vamos chegar nos átomos. E continuar cortando, nós vamos chegar nas pequenas partículas. E se a gente continua quebrando, acaba. É o que se chama de energia, né? Porém, o que acontece é que energia é informação em movimento. Quando essa informação em movimento desacelera, vira fungos, são as partículas. Então, aquilo que nós chamamos de energia é informação. E essa informação, ela é interpretada matematicamente. Então, no final das contas, tudo é informação. Agora, informação, quando essa informação desacelera na pressão do tempo e do espaço, toma forma. Isso é o que os Vedas chamam de os 3 modos da natureza material, ou Mahatata. Então, assim, se tudo é informação em última instância, então o corpo é uma manifestação da informação. Então, não há carne. O que existe é um princípio simulado que, do nosso ponto de vista de interpretação, denominamos carne. Nós chamamos isso de carne, chamamos de corpo. Do nosso ponto de vista, da velocidade que nós temos ao observar o fenômeno. De fora, olhando o fenômeno de fora, não tem corpo, tem informação. Então, quando você fala encarnado, e você usa a física contemporânea, não é compatível. Porque como não há carne, o que nós temos ali é informação. Então, se você pega os textos védicos, ele não vai mencionar alma encarnada. Esse é um termo moderno, que nós criamos esse termo para facilitar a nossa racionalização. Que a gente tem que ter alguma coisa na mão, porque, afinal de contas, a coisa é muito complexa, então alguma coisa a gente tem que ter. Então, criamos esse termo, encarnado, para facilitar a racionalização do que está acontecendo. Mas, em última instância, sendo analisado de maneira com uma lente de precisão mais agressiva, digamos assim, então não há carne. Então não tem como dizer alma encarnada. Nós utilizamos, os sábios utilizam esse termo, mas didaticamente para facilitar a racionalização do público, como é que ele vai entender isso, né? Então se utiliza a alma está encarnada, né? Porém, o texto original védico chama isso de derrino, que significa corporificada. E o corpo é uma simulação. Então, tudo bem. A alma pode estar corporificada. Ela só não pode estar encarnada. Porque para estar encarnada, precisaria haver carne. E se utilizar a física contemporânea, não tem como.
Então você não tem compatibilidade semântica, ou pelo menos filosófica. Então a gente vê que esse conhecimento, que já tratava do assunto em termos de corporificação e não de encarnação, é de futuro. Está à frente da nossa capacidade de interpretação. Isso chama-se aculturação. Um povo ou uma raça, uma civilização superior, interage com uma civilização média ou inferior e acultura essa civilização. E quando você tem uma civilização superior, normalmente elas são pacíficas e altruístas. Então você tem aí, porque as sociedades, as civilizações, na medida em que evoluem, ficam pacificadas, ficam mais